Nós vamos falar a respeito das coisas que devemos lembrar. Amém, amados? Coisas que precisamos urgentemente de se lembrar, né? Aqui em Lucas 17, no seu versículo 32, vai dizer assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que perder a sua vida, salvá-la-á. Amém? Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Amém, amados? Aqui Jesus está fazendo uma reflexão. O próprio Jesus, ele diz: lembrai da mulher de Ló, né? Nesse texto sagrado, o Senhor Jesus Cristo nos faz uma alerta surpreendente a todos nós, amados. Ele nos manda lembrar da mulher de Ló, né? De acordo com o relatório da destruição de Sodoma e Gomorra, a gente bem sabe, né, que o anjo do Senhor havia ordenado a Ló, não só a Ló, mas também toda a sua família, né? Ele alertou a Ló e toda a sua família que não olhasse para trás, né? Foi um meio de Deus, através do seu amor, alcançar aquela família ali que ainda tinha temor de Deus. Ele diz para não olhar para trás, mas a Bíblia nos faz lembrar, amados, tá em Gênesis 17, 19 e 17, vai dizer: porém a mulher de Ló olhou para trás e converteu numa estátua de sal, né? Isso significa, amados, que o coração da mulher de Ló estava totalmente voltada, né, para Sodoma, né, uma cidade que estava corrompida, uma cidade que não tinha temor de Deus, não tinha, né, nenhum conhecimento de Deus ali. As pessoas, elas viviam, né, conforme as suas próprias vontades, não temiam a Deus, né? E aí está a razão pelo qual o Senhor Jesus Cristo usou o símbolo da mulher de Ló, né? Porque para nos despertar a nossa consciência sobre o perigo de nós colocar o nosso coração nas coisas pecaminosas desse mundo. Por isso gostaria de falar de algumas coisas que devemos nos lembrar. Amados, eu vou falar com os amados irmãos sobre algumas coisas que nós precisamos de se lembrar. Lembrar da mulher de Ló nos alerta de duas coisas importantes. Não desviar a nossa visão do alvo verdadeiro e não colocar o nosso coração nas coisas pecaminosas desse mundo. Qual é o nosso alvo verdadeiro, amados? Nós sabemos que o nosso alvo verdadeiro é o céu. O nosso alvo verdadeiro é estar para sempre com o Senhor, né? Aquele que é o autor e consumador da nossa fé, né? E não olhar para as coisas desse mundo, não olhar para trás, da onde o Senhor já nos tirou. Quantos crentes, amados, vivem paralisados? Quantos crentes vivem estacionados? Porque uma vez que o Senhor tirou ele de dentro do Egito, tirou ele de lá do pecado, do lamaçal do pecado, limpou, purificou, salvou, né? E por um tempo da vida ele simplesmente esquece de tudo que Jesus fez por ele, de tudo que Deus fez por ele, assim como o povo do Egito esqueceu que o Senhor tirou ele da mão de Faraó, aquele opressor que maltratava eles, que eles eram tratados como escravos, né, amados? Eles apanhavam, né? Só apenas comia. O seu salário era a moradia e a alimentação, né? Então eles viviam como escravos ali, apanhavam para trabalhar, para produzir, né? E Deus, ele teve compaixão, porque esse era o povo que ele tinha escolhido, né? Era dali que viria também o Salvador, que iria salvar toda a humanidade, não só o povo judeu, mas todos os povos, né? Então, num certo momento, Deus, ele resolve salvar esse povo, né? Ele traz a libertação para aquele povo, ele liberta o povo da mão de Faraó, da mão do opressor. Mas parece que eles se esquecem de todas as maravilhas, de todos os livramentos, a qual o Senhor deu para eles. Deus trouxe a separação daquele povo do egípcio que sofreram as pragas. Eles não sofreram nenhuma praga, pelo contrário, vira
a provisão do Senhor, o mar se abriu, a providência do Senhor veio para eles, aquele pão, aquele maná, a água saiu da rocha para poder dar aquele sustento para ele no meio do deserto, né? Deus não permitiu que ele saísse dali de mão vazia pelo seu trabalho, né? Então o próprio Deus fez que eles pagassem todo o trabalho que eles tiveram feito ali, e todos eles saíram com prata, com ouro. Olha só o cuidado de Deus, amado. Saíram com riquezas, né? E tiveram provisão de Deus no percurso do seu caminho. Só que infelizmente eles vão lembrar do Egito. Eles não voltam para o Egito, mas lembram do Egito como se fosse algo bom. Eles lembram do Egito como se fosse uma vida boa, estável, né? Sendo que Deus já tinha libertado, mas o coração deles estava lá atrás. Assim como essa mulher de Ló, né? A terra já estava corrompida, já estava sentenciada para destruição. Mesmo assim, o coração dela estava lá atrás no Egito, mesmo com um anjo segurando em suas mãos e falando: escapa-te pela tua vida. E como nós não somos diferentes, amado, muitas das vezes lembramos, sim, esquecemos do que Deus fez por nós, da libertação que Ele nos deu, de nos libertar. Quantas pessoas que estão na igreja hoje que já foram viciadas em drogas, em bebida, em prostituição, em jogos, viviam uma vida de humilhação, viviam uma vida, né, de miséria, de derrota, né? Hoje o Senhor deu nome, fez ser reconhecido, fez ser respeitado diante da sociedade, diante da família, mas muitas das vezes eles se esquecem dos feitos de Deus e começam a lembrar do Egito, começam a lembrar, né, do seu momento que acha que era de glória lá no Egito, dos manjares que o diabo lhe dava, né? Então, aí paralisa, aí vira um crente morno, vira um crente frio, esquece do alvo, esquece do céu, esquece do Deus do céu que trouxe a toda a libertação, né, amados? E aqui nós vamos se lembrar, amados, trazer alguma lembrança das coisas que nós precisamos nunca se esquecer, né, amados? De nós não colocar o nosso coração nas coisas pecaminosas desse mundo, amado. Quantas coisas que traz, né, pecado para a vida do ser humano, às vezes não em prática, mas às vezes em pensamento, em ações, né? Nós sabemos que em Gênesis 19, versículo 17, onde o Senhor disse: escapa-te pela tua vida, não olhes para trás. O nosso alvo, amados, ainda é a salvação da nossa alma. Nós não podemos perder esse alvo. Em 1 Pedro, no seu versículo 1, no seu capítulo 1, versículo 19, vai dizer que o alvo da mulher de Ló deveria ser a salvação da sua vida. Porém, ela olhou para trás, né, e perdeu a sua salvação. Nós sabemos que o alvo, aquela mulher, deveria ser a salvação. A prioridade, amado, deveria ser a vida dela, né? Nós vemos aí quantas pessoas, né, lá nessa cidade mesmo que teve essa enchente, quantas pessoas não saíram de casa, não quiseram sair das suas casas porque pensaram no dinheiro que gastaram, no trabalho que tiveram, e ficaram ali, e a água foi enchendo até tomar toda a sua casa. E quantas pessoas morreram, não tem como contar, né? Quantas pessoas perderam a sua vida porque priorizaram a sua casa, priorizaram um pedaço de chão, sendo que a vida, amado, vai muito mais além do que um terreno, vai muito mais além de que 4 paredes, né? A nossa vida, amado, é muito mais importante, e essas pessoas perderam a vida porque priorizaram, né, as suas casas, podendo ter a vida pela frente, conquistar mais. Só que aqui, amado, nós sabemos que ela priorizou Sodoma e ficou para trás, né? Jesus também disse: por onde estiver o teu tesouro, ali também está o teu coração. O tesouro da mulher de Ló, amados, estava lá em Sodoma, né? Consequentemente, também o seu coração, né? O tesouro dela estava lá, o coração dela também estava lá em Sodoma. Aqui em Filipenses 3, do 13 ao 14, vai dizer que Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para os que estão diante de mim.
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Paulo, ele fala que ele esquece das coisas que ficaram para trás, que o foco dele era o alvo, o foco dele era Deus, o foco dele era Cristo, amado. Esse é o nosso foco. Nós não podemos perder a direção do trajeto. Tem muita gente que aceita Jesus, até aceita Jesus, mas fica só no aceitar Jesus, mas não aceita chamado, não aceita o evangelho por completo. O evangelho do Senhor, amados, ele traz diferença, ele traz referência, ele traz fruto, ele traz muitas evidências. O verdadeiro evangelho é carregado de imagem, de semelhança de Deus, e muitas pessoas, elas ficam pelo caminho porque elas não deixam ser completa, não deixam a obra ser completa na vida delas. Quantas pessoas, nós sabemos que a parábola, né, do semeador que saiu a semear, a Bíblia nos afirma que uma das sementes caiu na beira do caminho. E Jesus, ele vai dar a explicação que essa semente que caiu na beira do caminho foi simplesmente aquela pessoa que ela até recebe a palavra, né? Recebe a palavra, mas quando vem um inimigo, quando vem uma afronta, quando vem a adversidade, ela simplesmente esquece da palavra e a palavra não entra, não germina no seu coração, não produz, não dá resultado, né? E vai falar também da semente que caiu em meio às pedras, né? Semente essas que até chegou a germinar, até chegou a crescer por um período bem curto, né? Mas a Bíblia vai mencionar que tamanha eram as pedras onde elas estavam, onde ela caiu, né? E veio o sol, por causa do calor daquela pedra, seca aquela árvore, aquela semente ali que já estava brotando e ela não consegue crescer e nem tampouco produzir, né? E essas são as pessoas que também estão ouvindo a voz do adversário. Ela recebe a palavra, ela vai para casa toda feliz porque aquela palavra teve um resultado na vida dela, mas por causa da adversidade, da tribulação, por causa da palavra, por causa da verdade, ela não consegue suportar. Nós precisamos entender, amados, que a nossa vida com Deus, né, é feito de vários processos, né? Então a palavra ela chega no nosso coração, a gente recebe com alegria, sim, mas vai ter o processo daquela palavra não só ser no nosso ouvido uma voz, mas ela ser uma vivência, uma prática aí nas nossas vidas, né? E quantas pessoas não conseguem passar por esse processo, pelo processo de produzir a palavra gerar vida na vida dela e na vida daqueles que estão à volta, né? E esse texto, a parábola vai dizer também que caiu uma certa semente, caiu em meio espinho, né? Ela chega até a crescer, ela consegue até chegar a uma estatura boa, né, de aparência, mas infelizmente ela não consegue frutificar por causa dos espinhos que sufocam, por causa dos espinhos que estão à volta. E esses espinhos, amados, equivale até pior do que a própria pedra, porque o espinho deixa crescer, mas não deixa frutificar. E o espinho, amado, nesse texto, Jesus relata para os seus discípulos que esses espinhos são as riquezas, né? São as coisas desse mundo, né? Que chama atenção, que faz as pessoas priorizar mais a terra do que o reino, como essa mulher de Ló priorizou Sodoma, mas não priorizou a salvação. Assim também, amados, como muitos nesses últimos dias têm priorizado as conquistas financeiras, né, os sonhos terrenos, mas esquece da salvação, amados. Essa terra, ela tem dias e tempo contado, assim como Sodoma também estava com seu tempo, minutos contados, né? E nós possamos ser a terra, amados, que é a semente que caiu em terra boa, que conseguiu dar fruto, né? A Bíblia fala que umas deu em 30, outros 70, outros 100. Nós possamos produzir, amados, de acordo com aquilo que o Espírito Santo quiser na nossa vida. Ele tenha total liberdade para frutificar na nossa vida, né? Então, amados, esse é o grande perigo, né? Quando nós perdemos o alvo, amado, da salvação. E Paulo, ele tinha um alvo. O alvo dele era Cristo, amado. Mais uma coisa que o Senhor nos faz lembrar. Nós estamos falando aqui a respeito de lembrar, trazer à memória aquilo, amado, que nos traz esperança, né? Outra coisa muito importante que a palavra de Deus
já havia nos alertado, é que ó, um homem a lembrar do seu Criador, amados. Ele vai dizer aqui, ó, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Eclesiastes, amado, 12, versículo 1. É que o homem deve se lembrar de Deus desde a sua infância. Lembrar do Senhor, amado. Lembrar. Uma coisa que o diabo tenta fazer é a gente se esquecer a todo tempo, do decorrer da nossa vida, de Deus. A gente lembra de Deus muito no começo, quando a gente está ali, ó, momento de dificuldade, a gente lembra de Deus. Lembra de Deus na hora da provação, na hora de algum desejo, algum sonho. Mas nas nossas precisões, nas nossas vontades, a gente lembra de Deus. Mas quando o nosso dever de lembrar de Deus é todo o tempo, 24 horas, uma ligação, amado. É porque a palavra de Deus fala que é ligado à terra e ligado ao céu. Nós temos que estar ligado, lembrando de Deus, dos seus princípios. Porque quem lembra, quem é ligado, ele vive ativo, vive pensando nas coisas do alto. E as pessoas que pensam nas coisas do alto, amado, dificilmente são enganadas pelo diabo, porque vive uma vida ligada, como Jó. A Bíblia fala que quem era homem íntegro, temente, se desviava do mal. Por que ele se desviava do mal? Porque ele estava ligado. Nosso dever é ficar ligado todo o tempo, orando sem cessar, vigiando, amado. E também vai dizer também que Ezequiel, no 16, 60, vai dizer assim: o Senhor diz: eu me lembrarei do meu concerto contigo que fiz no dia da tua mocidade. Estabelecerei contigo um concerto eterno. Olha, o nosso Deus, ele se lembra daquele concerto que ele fez conosco no dia da nossa mocidade. Ele estabelece conosco o concerto eterno. Deus, ele não se esquece, né? Deus promete fazer a sua parte, lembrando da aliança conosco, e nós devemos também fazer a nossa parte, amados. Se Deus, ele não esquece, né, do concerto que ele faz com a gente lá atrás. Lembra aí, amados, quantas coisas você prometeu para Deus lá atrás, na tua vida, lá atrás. Deus falou, você falou para Deus que você ia fazer, né, e até hoje você não cumpriu. Mas quantas coisas que Deus falou para você, ó, lá atrás, lá no começo de tudo, e ele já cumpriu, quantas maravilhas na sua vida. Por isso que Jesus fala que mesmo que a gente seja infiel, ele permanece fiel. Mas, amado, fiel é Deus, mas nós devemos ser fiel para com ele também. Porque Jesus vai voltar para os fiéis, não é para os crentes, é para os fiéis, para que eles permanecem fiel, amado. É o nosso dever, a nossa parte, ser fiel com Deus, né? Tudo que prometemos, que nós devemos fazer. Amém? E em 1 Coríntios, a Bíblia também nos alerta, nos aconselha, dizendo: lembrai das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e do juízo da sua boca, né? Lembrai das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e do seu juízo da sua boca. Nós sabemos que um dos juízos que nós temos que lembrar todos os dias da palavra de Deus, ela já tem se cumprido e ela vai se cumprir. Todas as coisas que o Senhor falou lá atrás está se cumprindo e vão se cumprir, amados. Nós temos que se lembrar das maravilhas também do Senhor. Quantas maravilhas o Senhor fez, né? E Ele ainda é capaz de fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Cabe a nós acreditarmos, né? E em 2 Timóteo 2, versículo 8, Paulo também vai dizer ao jovem Timóteo, dizendo: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o seu evangelho. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. Lembra o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele ressuscitou dos mortos, né? Segundo o meu evangelho. Ele estava dizendo uma coisa que você não pode deixar de pregar, Timóteo, é sobre Jesus que ressuscitou dos mortos. Uma coisa que você não pode deixar de falar nesse evangelho é que Jesus ressuscitou dos mortos. A palavra-chave é: Jesus ressuscitou e ele em breve vai voltar. E é tudo que o diabo tem tentado tirar do meio do nossos corações, da fé do cristão, de crer que o mesmo Jesus que ressuscitou breve vai voltar. Foi isso que os
anjos falaram, varões galileus, porque vocês estão olhando para cima. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir nas nuvens também descerá, né? E também voltará. É o mesmo que foi e vai voltar, né, amados? Conclusão, a Bíblia, amados, fala de muitas outras coisas importantes que devemos nos lembrar, né? Muitas coisas que nós precisamos nos lembrar, amada. A Bíblia vai falar: vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor. Tá vendo, amado? Nós temos que lembrar dos mandamentos do Senhor. Lembra-te também de que foste servo do Egito e que o Senhor vos livrou dali, né? Que está em Deuteronômio 24:18. Lembra-vos da lei de Moisés. Malaquias também vai dizer 4:4, vai dizer: lembrai dos vossos pastores, lembra das vossas palavras, né? Que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra também, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-te e arrependa-te. Nós temos que guardar, guardar. Davi disse: escondi a palavra no meu coração para que eu não peque contra ti, né, amados? O guardar, amados, quando Davi fala: escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti, o que Davi estava citando, amados, que ao guardar no seu coração era como se fosse um tesouro, né? Um tesouro que ele deveria estar ali, guardado no seu coração, como tesouro. A palavra de Deus, amada, ela é um tesouro para a nossa vida. Então, amado, que nós possamos, amados, ficar com essa palavra. Lembrai-vos, coisas que nós nunca podemos, coisas que devemos nos lembrar todos os dias, amados. Procura lembrar. Lembrar foi um conselho que o próprio Jesus falou. Lembra da mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló. A mulher de Ló ficou para trás, amados. Teve a oportunidade de sair daquela cidade com os anjos segurando em suas mãos, levando para fora da cidade, dizendo: escapa-te pela tua vida. Felizmente ela olhou para trás, felizmente ficou para trás. Que nós venhamos, amados, olhar e lembrar, amados, que o céu nos aguarda. Viva com os seus olhos voltados para Deus. Lembra da mulher de Ló. Lembra e volte-se para o Senhor. Não fique para trás. Muitos estão pregando aí, amados, nos falando que não vai haver mais arrebatamento, né? Está sendo aí um novo evangelho, está sendo pregoado aí. Mas a Bíblia fala que todos aqueles que pregarem um outro evangelho que não seja esse, amado, que seja anátema. A Bíblia fala que se um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho que não seja esse, amados, não vem de Deus, é o diabo. Então, amados, não cai nessa. Jesus, ele nos deu o alerta: ficai-vos vigilantes, ficai-vos atentos, né? E que nós possamos ficar atentos, não devemos se esquecer, amados. Lembrar da mulher de Ló e focar para o alvo. O mais importante que tudo nessa vida é a sua salvação. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos.